Bom dia, pessoal! Sejam Bom muito dia. bem-vindos a mais um dia de GPS Conference. Estamos chegando aí na reta final do evento, né? Nosso terceiro dia. Um dia que a gente vai conversar muito sobre o futuro da profissão do gerente de projetos. Conversar com você que é gerente de projeto, consultor, líder, executivo, sobre as perspectivas para o futuro. E vai ser um dia aí muito enriquecedor. Me apresentando rapidinho aqui, quem já esteve aí nos últimos dias. Inclusive, comentem aqui no chat quem já acompanhou os últimos 2 dias. Eu sou o Guilherme Moraes, faço parte do time de marketing aqui do Artia, sou o curador do evento, gerente do projeto aqui do GPS Conference. E tenho certeza que vai ser um dia aí incrível pra gente. Vai ser sim, Gui. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nosso terceiro e último dia de GPS Conference. Eu sou a Júlia Machado, sou líder de marketing aqui do Artia. O Artia que é a empresa idealizadora do GPS Conference, um software de gestão de projetos feito para brasileiros que entende a gestão de projetos no Brasil. Gente, hoje a gente vai falar muito sobre carreira, sobre o futuro da gestão, tendências. Tô acompanhando o chat já aqui. Bom dia, Joyce, Jefferson, Ezequiel, Ângela. Interajam com a gente. Vão mandando também as suas dúvidas durante o dia, pra gente saber o que vocês estão achando do evento. O feedback de vocês é muito importante. E é isso, muito feliz aí estar iniciando o nosso terceiro dia. Olha só, pra gente começar o dia de hoje, não tem como começar sem falar um recadinho bem importante, né? Que vai ser uma dúvida de vocês, com certeza vão estar questionando daqui a pouco no chat, sobre a gravação do evento. A campanha de indicação foi encerrada e apenas as pessoas que indicaram para pelo menos um inscrito vão receber a gravação de todas as palestras, de todos os painéis estratégicos de discussão, dos materiais de apresentação para download. Então, pessoal, a gente entende aí quem queria assistir a gravação, mas realmente por conta da política de indicação, a gente vai enviar aí esse ambiente personalizado apenas para quem cumpriu com a regra da campanha de indicação. Os prêmios do ranking, né? As indicações já estão sendo auditadas, nossa equipe está auditando todas essas indicações para que a gente consiga entregar os prêmios aí de forma justa, né? Para os profissionais aí mais engajados com a comunidade e que estão ajudando a disseminar esse conhecimento, né? Ajudando o Arte a entregar esse conteúdo tão rico que a gente está desenvolvendo aqui com vocês nesses 3 dias para mais pessoas e colaborando aí para aumentar o nível de maturidade geral da gestão de projetos no Brasil. Perfeito, Gui. Eu tô aqui só de olho no chat. Já vi que a Esther, o Fernando estão com a gente aqui desde de terça-feira. Muito legal, gente. Vão mandando aqui no chat também o que vocês estão achando do evento, tá bom? A opinião de vocês é muito importante pra gente. Gui, tu comentou ali sobre as gravações. Pensei numa coisa aqui, mas a gente nem combinou nada, né? De talvez disponibilizar também as gravações do evento, porque tem bastante gente chegando agora só, e eu entendo que como a gente pausou já a campanha de indicação, essas pessoas elas não teriam acesso à gravação. Mas eu pensei em talvez a gente disponibilizar as gravações também para quem respondeu o panorama. O que tu acha? Olha, pode ser, legal. O questionário do panorama já está disponível para inscrição. Aqui embaixo na tela tem o bannerzinho, né, do panorama para vocês responderem o questionário. E o que a gente quer mostrar com esse questionário, né, pessoal? A gente quer construir a segunda edição do Panorama Gestão de Projetos Brasil 2026, né, que é um grande benchmark. Né? Um grande benchmark com todos os dados sobre desafios, perspectivas, os desafios da profissão, né? O status da profissão, desafios do mercado, as áreas de conhecimento que aplicam, as estratégias dentro das organizações. E seria bem, bem bacana. Ótima ideia, Ju. Então tá, então vamos abrir mais essa sessão aí. Pessoal, algumas dúvidas também sobre a certificação, né? Reforçando, porque algumas pessoas acabam que não pegam desses recadinhos, mas a certificação a gente vai estar enviando para quem, né, entrar ali pela página de check-in, a gente vai estar enviando os certificados ao final de todo o evento, tá bom? Então, talvez segunda-feira, assim, porque sexta ainda acontece a correria, talvez nem todos recebam, mas até segunda-feira é garantido que todos já estejam com seus certificados em mãos. E o nosso convidado aqui que estará abrindo a nossa quinta-feira, nossa manhã de evento, já está na sala aguardando. Gui, faça as honras Vamos aí. lá. Para a gente não consumir muito tempo aqui.
Quero chamar aqui o Luiz Eduardo Labriola, que é um grande profissional que está presente em diversas discussões, à frente aí de diversas discussões no mercado. Já participou aí da última edição do GPS Conference falando sobre agilidade, sobre benefícios, desafios da implementação. E hoje vai conversar aqui com a gente sobre como os profissionais de gestão de projetos podem acelerar sua carreira aí com estratégia. Labriola, seja muito bem-vindo. Bom dia, vocês me ouvem bem, primeiramente? Ouvimos bem. Sim. Tá bom. Então, pessoal, obrigado aí a Arte, Guilherme e todo o time aí que está organizando, a Júlia. Então, prazer estar aqui com vocês. Gente, já pode colocar aqui o primeiro slide na tela, mas antes de a gente começar, eu queria que cada um de vocês pegassem aqui papel e uma caneta. É isso mesmo, gente. Pega um papel e uma caneta. E eu vou esperar enquanto vocês estão pegando esse papel e caneta para a gente começar. Enquanto as pessoas que aqui estão se organizando, vão escrevendo aqui no chat de qual cidade vocês estão falando, só para a gente saber de onde vocês são. Eu sou curioso, eu particularmente sou Niterói, Rio de Janeiro. Então, inclusive, terminando essa palestra, preciso ir aqui para o Rio de Janeiro, temos compromissos já agendados, mas eu quero saber de onde vocês são também. E quando vocês pegarem esse papel e a caneta, eu quero fazer um pedido para vocês. Vocês vão deitar a folha, dividir ela em duas e fazer exatamente assim, um risco no meio da folha. De um lado da folha, vocês vão escrever o seguinte: sacada que valeu essa palestra. Vai ser do lado esquerdo, tá? Do lado direito, vocês vão escrever assim, ó, sacada que valeu o evento. Eu acredito que com o que a gente for aqui conversar, com o que a gente for trocar, vocês vão ter as duas sacadas. Mas vocês vão dizer quais são as sacadas de vocês, referente ao que a gente está falando hoje aqui. E ao longo dessa conversa, eu vou compartilhar insights reais, um pouco da minha história, com cases e com método, para que vocês saiam daqui e consigam aplicar e ter resultados diferentes. Tá bom? Então, bora começar? Eu já vi aqui que tem uma galera compartilhando aqui de onde vocês são. Continue fazendo aqui. Em algum momento eu vou tentar ler o chat aqui. Tem um iPad aqui do lado. Se eu ficar olhando algum momento pro lado, é que eu tô olhando aqui para vocês, tá bom? E eu vou só falar sempre próximo, tá? Mas sempre que eu falar próximo, é próximo, por favor. Aí fica aqui já esse disclaimer com vocês. Quando a gente for olhar aqui agora o próximo slide, aí o pessoal já pode passar, por favor. O que é um número 3, uma bússola e uma taça Champions League pode ter em comum? Olha, difícil, né? Número 3, a gente vai falar no próximo slide. Mas eu queria compartilhar com vocês. 3 é o percentual de pessoas que querem fazer algo diferente. Como assim? Espera, no próximo slide eu vou falar com mais detalhes. A bússola, pode voltar para o slide anterior. A bússola é como que você faz para saber se você está indo para a direção certa ou não. E principalmente, quando a gente fala do jogo, daqui a pouco eu vou falar com vocês. Nós estamos jogando o jogo certo? Esse é o jogo que eu estou jogando hoje. É o jogo que eu deveria jogar? Próximo slide. Quando a gente para e pensa sobre o que as pessoas vão fazer após o evento, eu queria que vocês imaginassem aqui. Eu não sei quantas pessoas vão bater hoje, eu acho que vai bater fácil mais de 1000 pessoas, mas vamos botar um número redondo aqui para facilitar, tá bom? Tem 1000 pessoas assistindo essa live. Estatisticamente, não é uma opinião do Labriola, tá bom? Apenas 3 pessoas que estão assistindo aqui vão aplicar alguma coisa depois. Gente, é assustador esse número. Veja esses bonequinhos que estão aqui. 3% vão aplicar alguma coisa. E eu quero que vocês façam uma coisa aqui agora. Assim como eu pedi que vocês colocaram aqui a cidade, que foi incrível, eu quero que vocês joguem aqui a URL do LinkedIn de vocês. Só joguem, tá bom? Ah, mas eu não entendi. Só acredita, fecha o olho e vai comigo, tá? Durante só uma hora só, cara, acredita. E eu sei que às vezes na correria do dia a dia, a gente fica focado em, cara, multitask. Eu já fiz muito isso. Mas é verdade que o multitask, ele não é produtivo. É melhor você estar ali 10 minutos concentrado em alguma coisa do que estar 1 hora fazendo 50 coisas ao mesmo tempo. E o que me motivou a esse tema de acelerar a sua carreira em projetos com estratégia? Próximo slide. Eu vi muito isso na minha pele.
Então, eu tava, cara, cansado. Cansado de quê? De viver num piloto automático. Parecia que a vida era um pouco o Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. E eu falei assim, cara, o que tá acontecendo, sabe? Para, puxa o freio de mão do carro e vamos respirar. O que tá acontecendo? O que eu tô perdendo? O que eu não tô vendo? Eu não queria também fazer mais conta para estudar. Como assim? Até cursos, que às vezes eram hoje, talvez cursos, eu vou chamar de mais entrada, tá bom? Cursos de R$ 2.000, cursos de prateleira, às vezes de certificações. Eu comecei a precisar fazer conta para poder fazer os cursos. Isso começou a me incomodar, que eu queria crescer, que eu estava motivado, cheio de força de vontade. Assim, pô, preciso ter mais conhecimento para fazer as coisas. Cara, não conseguia. Precisava fazer muita conta. E eu ia fazer as contas lá, ficava. Sabe quando você tá com o seu orçamento, que parece que a água tá aqui, o pau do nariz, você fica, vem uma horinha, me afoguei. Em paralelo, eu tinha expectativas, cara, de promoções, tanto financeiras quanto de cargos e desafios. E por não ter a condição de fazer os melhores investimentos, eu precisei fazer na raça. O que é fazer na raça? Abrir mão de qualidade. Abrir mão de tempo de família para tentar crescer. Desde a pandemia, algumas coisas mudaram, então hoje tem muito mais trabalhos remotos do que antes. Eu vi pouco no meu filho mais velho, que tem 11 anos, porque eu trabalhava muito, estudava muito. E eu tomei, em algum momento, uma decisão. Eu quero viver outra história. Não é essa história que eu quero viver. Parece que eu estava numa corrida de rato. Não fazia sentido. Em algum momento, cara, eu decidi dar um próximo passo para viver uma outra história. Próximo slide. Antes de eu falar exatamente o que motivou isso, eu queria me apresentar para vocês. Talvez alguns aqui já me conheçam, como o Guilherme falou, eu participo de alguns eventos de comunidade, compartilho, professor, enfim. Eu sou Senior Delivery Manager hoje na Extreme Digital Solution, então eu participo aí com bastante projetos desafiadores de inovação, tecnologia. Sou, como vocês podem estar percebendo aqui no evento de hoje, Keynote Speaker, então tem um slide que eu vou falar só sobre uma foto e um recorte de palestrantes. Sou professor de alguns MBAs, então FIV, IBMEC, PUC, entre outros. E sou mentor de carreira hoje, é o que eu estou começando a fazer um turnaround para que eu gaste um pouco mais de atenção para isso. Eu vejo que aqui talvez é onde está o meu maior impacto de vidas. Apesar de eu ter vindo de tudo aquilo, hoje é o que está me dando mais paixão sobre isso. E eu vou compartilhar aqui algumas informações, mas não é para falar sobre mim. É para vocês saberem de quem vocês vão ouvir agora, o que a pessoa está fazendo. Então, tenho mais de 15 anos atuando nesse mundo de gestão de projetos, transformações digitais, projetos globais, projetos em indústrias diversas, mas sempre com foco em tecnologia. Então, hoje tem uma carteira, 2 milhões por mês, sejam iniciativas ágeis, projetos híbridos, projetos cascatas. O menos importante é a classificação, mas em si o benefício que a gente vai entregar no final. Não é um número atual, mas já cheguei a ter liderança de 88 pessoas, que foi uma loucura na minha vida, um período. E autor de 7 livros, com destaque também para a transformação digital. Próximo slide, por favor. Antes de eu falar dos 7 vícios, eu quero propor aqui uma dinâmica para vocês. Ao longo dessa palestra, que nem eu falei no começo, vocês vão ter algumas frases, algumas sacadas que vocês vão colocar do lado que vocês quiserem. Depois que vocês tirarem isso, seja o print da tela, seja no caderno, não importa. Posta no Instagram ou no LinkedIn a sua reflexão com esse insight. Pode ser uma frase, pode ser um aprendizado, ou até mesmo caiu a ficha. Marquem a arte e me marquem também. Todas as minhas redes sociais são Luiz Eduardo Labriola. Os 3 posts
que tiverem o maior número de comentários vão ganhar uma mentoria em grupo de 1 hora comigo. Combinado? Então, hoje no final do dia, alguém da minha equipe aqui vai olhar esses posts que foram marcados aqui. Os que tiverem mais comentários vão ganhar na semana que vem uma mentoria em grupo de 1 hora, um dia de semana à noite. Tá bom? Quando a gente está falando dos 7 vícios, a gente fala sobre cada um deles, ou 7 pecados capitais, que eles nos sabotam. E indiretamente eles sabotam a nossa carreira, sabotam a gente mesmo. Os 3 primeiros, eles são os mais impactantes, principalmente que eles vêm desde a época dos animais irracionais. Então, quando a gente fala, vou começar de trás para frente, quando a gente fala de arrogância, nós precisamos ser humilde. E pode parecer meio intuitivo, mas para a gente ser humilde, nós precisamos nos humilhar. Qual é uma forma de humilhação? Eu tenho esse problema aqui, eu não sei como resolver. Você pode me ajudar? É isso. Ah, mas eu sou muito humilde. Eu sou uma das pessoas mais humildes que eu conheço. Tá? Provavelmente tem alguma coisa errada, eu acho que tem que voltar nesse looping aqui. Então, quando a gente está falando de arrogância, muitas pessoas acham que vão conseguir fazer as coisas sozinhas. E eu, olhando para mim no passado, também pensei isso. Lembra que eu falei em algum momento aqui, eu fiz na raça. Cara, eu queria muito fazer. Eu achava que eu sozinho conseguia. A verdade é que talvez alguns consigam. Mas é muito mais difícil. É muito mais doloroso. Você tem que abrir mão de muito mais coisa. O dinheiro, ele é um agente de transformação. Ele compra tempo. E tem uma coisa que é chamada dos juros compostos. Como assim? Vamos supor que hoje, eu vou botar aqui números aleatórios, tá bem? Vamos supor que hoje você tem um aumento de R$1.000. Ou você estava na dúvida de fazer um investimento que você poderia ganhar esses R$1.000 sem investir daqui a um ano. Só que os juros compostos que você teve desse R$1.000 em 12 meses antes, ele é muito maior. Porque ele te deu mais fluxo de caixa, mais capacidade de investimento e talvez até bem-estar de família. Ou se você for solteiro, com você mesmo. Então, quando a gente entende a questão de juros compostos e fora o conhecimento que você acumulou, você consegue aplicar e consegue ter mais coisas, é exponencial. Então é importante que a gente tenha humildade. Cara, eu não sei, levanta a mão e pergunta. As pessoas hoje, eu não sei porquê, principalmente nesse segmento de tecnologia, é muito difícil a pessoa falar assim, eu não sei fazer isso aqui. Quem trabalha com desenvolvedor, então, é difícil. Mas, de novo, a arrogância trava a nossa carreira. No próximo slide eu vou falar um pouco mais sobre isso. Inveja. Quem nunca? Como assim fulaninho foi promovido? Inveja, cara. Quem que você comemora hoje quando tem sucesso? E quem comemora o seu sucesso? Cara, isso é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque isso atrapalha a nossa carreira. Inveja, a gente está se envenenando, olhando para dentro, fazendo isso. O próximo é muito comum, que é a vaidade. E se eu errar? O que eles vão pensar de mim? Você está querendo agradar todo mundo? Deixa eu te contar um segredinho. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Você aqui, bonitão ou bonitona, tá tentando agradar todo mundo. Jesus foi até crucificado, tá bom? Então não dá para agradar todo mundo. Tem gente que talvez não goste de mim. E tá tudo bem, eu trato com leveza isso. O seu melhor, ele pode ter erro. Mas você não tem a sua versão 3.0 se você não passar pela versão 0. Cara, a versão 0 vai te construir para 1.0, para 2.0, para 3.0 e assim vai. Você tem que passar por isso. Eu não estou falando aqui para você fazer qualquer coisa e errar. Não é sobre isso, gente. Mas é sobre ter certeza que assim, cara, você vai errar. Tudo que é hoje grandioso começou um dia pequeno.
E o próximo e se eu perder dinheiro? Avareza. E se você perder dinheiro, o que vai acontecer? Você deixa de ser uma pessoa melhor? Você deixa de ser um filho melhor? Marido, esposa? Irmão, irmã? Ah, mas eu não tenho. Gente, eu sei que em alguns casos é difícil. Eu passei por alguns momentos, cara, qualquer marolinha vinha. E dinheiro, eu gosto de fazer que o dinheiro é como um ar. Quando você tem um dinheiro de uma forma que ele não está te fazendo tanta falta, você até esquece que ele existe. Mas quando você não tem ou você está no limite, você só pensa nele. Mas não esqueçam, se tirarem o dinheiro de você, você deixa de ser a pessoa que você é? Então foca na pessoa que você é. Preguiça. Ah, mas eu quero dar certo. Eu quero ter sucesso. Como? Fazendo o menor esforço possível. Olha, funciona em corrupção, em droga, em bets, não recomendo nenhum deles. Gente, não tem pessoas que tiveram sucesso no equilíbrio. Como assim? Se todo mundo fizesse coisas equilibradas e tivesse sucesso, todo mundo seria pessoas de sucesso. O sucesso ele vem do desequilíbrio. Você desequilibra alguma coisa para você ter sucesso em outras. Só que é um desequilíbrio intencional, não é um desequilíbrio aleatório de vida. Agora eu vou ficar aqui de novo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Você abre mão de alguma coisa em prol de outros. Eu abro a mão de curtir ali os meus filhos esse período para que eu consiga curtir eles na adolescência, para que eu consiga curtir melhor os meus netos. Eu tenho uma vida melhor para eles. Você escolhe fazer isso junto com as pessoas que estão ao seu redor. Quando nós falamos aqui agora do último pecado capital, talvez esse seja o que mais pega as pessoas hoje ainda, que é a gula. E gula, naturalmente, a gente vem na nossa cabeça de o quê? Cara, comida. Né? A gente pensa naturalmente, quando a gente fala de gula, é quase que intuitivo. As pessoas que estão um pouco mais acima do peso. O problema não é a caloria. O problema é o quanto você coloca para fora. Aqui a gente está falando de comida. Vamos falar agora de conhecimento? Quem aqui é Long Life Learning? E aí, você está consumindo muito. O que você está colocando para fora? Como é que você coloca para fora o conhecimento? Aplicando. Não tem outra fórmula mágica. Você precisa aplicar. Quando você aplica, as coisas funcionam. E as coisas erram. Mas você está um passo muito melhor do que não fez nada. Vou fazer aqui uma analogia, deixa eu ver se minha mão aparece aqui. Aqui, acertei. A pessoa que não fez nada, ela tá... Opa. A pessoa que não fez nada, ela tá aqui. A pessoa que fez alguma coisa, ela tá aqui. A pessoa que fez e errou, ela tá no meio do caminho. Cara, mas o meio do caminho é muito melhor do que a pessoa que não fez nada. Porque ela foi e ela aprendeu alguma coisa. Então isso faz muita diferença. E que você consegue botar para fora. Você não fica na gula do Long Life Learning. Animais, se você for pegar, por exemplo, um cachorro, cara, dá comida, dá carne pro seu cachorro, ele come até vomitar. Nós não. É a mesma coisa com conhecimento. Você quer ter sucesso, você quer mudar de vida, você quer ser sabido. Você quer ser sabido, cara, continua lendo. Mas essa palestra não é para você. Você não é meu público que eu gostaria de falar. A menos que você queira vir para o outro lado. Eu queria falar para vocês agora sobre ambiência. Próximo slide. A ambiência, ela é muito importante. Vocês lembram da bússola? Para onde você está indo? E qual é a ambiência desse lugar? Quem me conhece, ou até mesmo me acompanha mais pelo Instagram, sabe que além do meu filho mais velho, que eu acabei de compartilhar aqui, eu tenho gêmeos de 2 anos. Eles são big telinos,
mas fisicamente eles são muito parecidos. As pessoas que não conhecem acham que eles são quase que idênticos, apesar que nós da família a gente já sabe tudo, sorriso, o olhar, é tudo diferente, é muito incrível isso. O Vitor, que é o gêmeo caçula, é o caçula da família, ele um dia ele foi brincar de colocar a mão na tomada. Antes alguém fala assim, que risco, meu Deus, cara, o dedo não entra, tá, gente? Então, assim, não tem risco nenhum. A menos que ele pegasse alguma coisa e enfiar, mas que não é o caso. E eu fui tentar educar ele brincando, no sentido de, não pode. E ele adotou isso com uma brincadeira. Quem tem ou já teve filho nessa fase, você sabe que quando a criança ela adota uma brincadeira, ela faz aquela brincadeira 1 milhão de vezes, até ela ter uma nova brincadeira. Então a gente deve estar uns 2 meses que todo dia ele quer fazer isso comigo. O Miguel nunca teve essa brincadeira. O Miguel é o gemelar 01, ou do meio, entre os 3. O Miguel nunca teve essa brincadeira. Só que depois de 2 meses, o Vitor fazendo isso exatamente todos os dias, o irmão sempre vendo isso, o Miguel começou a fazer exatamente igual. O olhar, o sorriso, cada um tem o seu. Não tem como copiar, é muito diferente pra gente que é pai e mãe. Mas o processo ele fez exatamente igual. Se 2 crianças de 2 anos aprendem uma com a outra no mesmo ambiente, nesse contexto aqui, a nossa casa, a nossa estrutura familiar, como que a sua ambiência hoje te contagia? Próximo slide. Quem são as pessoas que você está trocando experiência hoje? Cara, quem que está conversando hoje sobre carreira, sobre projeto, sobre trabalho, sobre vida? Cara, quem são essas pessoas? Elas estão no mesmo lugar que você quer ir? A bússola está apontando no mesmo lugar? Eu vou aqui extrapolar exemplos que são muito simples. Cara, se você quer ter uma vida saudável e você entende que o CrossFit isso é importante para você, cara, você vai conversar com gente que come fast food? Agora, se você quer ter uma carreira de sucesso, você vai conversar com pessoas que fazem Zeca Pagodinho de vida? Estão todo dia na Itália bebendo? Eu não estou julgando se estão certo ou errado. Quem sou eu para julgar? Estou falando sobre clareza da bússola. Quem são as pessoas que quando você não sabe o caminho hoje, você liga, você pede conselho, você quer trocar ideia? Quem são as pessoas que hoje ela está aqui? Talvez você esteja aqui um pouco mais abaixo, no mesmo nível, um pouco mais acima, mas isso aqui não importa, tá bom? Mas que vocês estejam ali, se acompanhando, e que você sabe que essa pessoa ela vai crescer. E que quando essa pessoa crescer, você vai acompanhar. E, de novo, não importa se você acompanha mais, se você acompanha menos. Você está acompanhando. E vocês estão crescendo juntos. Isso é muito importante. Quem são as pessoas que te dão feedbacks construtivos, mesmo que você não goste de ouvir? Aquele feedback, quando a pessoa te dá, parece que é um soco na boca do estômago. E a última coisa que eu acho que ela é muito importante, a gente está perdendo isso na vida. Quem são as pessoas que vocês são gratos? O meu mentor de marketing digital, Vitor Damasio, ele tem vários produtos. E um deles, ele fala que ele aceita pessoas entrarem num nível mais avançado dele, que não passaram pela jornada dele, com algumas perguntas. E uma das perguntas que ele faz é: a quem você é grato? E eu achei isso muito poderoso. Porque ele fala: se a pessoa não é grata a ninguém, ela também não vai ser grata a mim. E eu sou grato a todo mundo que me ajudou. E as pessoas, eu não quero que ninguém seja grato por mim, mas elas naturalmente são. Isso é um valor inegociável para eles. E por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque eu queria viver outra vida. E eu estava na ambiência errada. Próximo slide. Mais do que a ambiência errada, eu estava jogando o jogo errado. Eu não queria ficar jogando jogo de peladeiros, mas eu estava no jogo de peladeiros, só que eu não sabia disso, eu não tinha essa consciência. Eu queria jogar Champions League, no meu caso aqui é Libertadores. Quando eu olho 5 anos atrás,
eu sou definitivamente outra pessoa. O que eu faço hoje não era possível no passado. E aqui, nenhum dos itens vai ser sobre tecnologia. E nada é relacionado à pandemia. Não era possível porque eu não tinha um network qualificado. Não era possível porque eu não tinha as competências desenvolvidas. E isso, indiretamente, fechava portas. Semana passada, eu estava palestrando num evento do Agile Brasil, no Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui com vocês. Eu também sou aqui do Rio de Janeiro. Sábado, vou estar em São Paulo, workshop executivos. Uma coisa puxa a outra. E eu não preciso hoje mais fazer tanta força para isso acontecer. Por quê? Cara, porque eu já gastei energia lá atrás. Eu me dediquei, eu resolvi pagar um preço. Mas tudo que hoje é grandioso, um dia começou pequeno. Eu queria participar com vocês, cara, quais foram os meus primeiros passos. Próximo slide. Eu comecei a estudar métodos e mais métodos. Então aqui a gente está falando com muitas pessoas que são gerentes de projetos, agilistas, Scrum Master, Product Owners, talvez outros nomes parecidos. Eu comecei a estudar tudo que eu achava incrível. Cara, com tudo que eu achava incrível, eu comecei a estudar. Eu fiz aquela gula muito forte. E pensa numa trilha básica de uma carreira de gerente de projetos. Ou agilista, como você queria chamar. Então, certificação PMP do PMI, cara, tirei. Safe Agilist, da Escape, tirei. Manage 3.0, cara, tirei. MBA em FGV, gestão de projetos, cara, fiz. Cara, cursos de extensões, cara, inúmeros que eu não vou nem abrir aqui para vocês. Fiz diversos números. E lembra que eu perguntei para vocês, cara, quem vocês são gratos? Eu decidi hoje aqui trazer 2 pessoas que eu sou grato. Ricardo Vargas e Vitor Massaia. A minha gratidão aos mestres com carinho, tá bom? Mas naquela época, que eu estava estudando métodos e métodos, eu não tinha clareza. Eu estava com aquela gula, cara, long life learning. Fala a verdade pra mim. Quem é que hoje não adora ouvir um podcastzinho para trabalhar o seu mindset? Eu tive pessoas que eu modelei, cara, mais de um ano. Porque eu gostava, achava um conteúdo muito incrível. Isso mudou algo na minha vida? Cara, mudou. Eu comecei a ser reconhecido como um cara de muito conhecimento. Uau! E naquela época, cara, era o que eu tinha, era ego. Porra, tenho muito conhecimento, né? É melhor do que não ter. Conhecimento gerou competência? Não, porque eu não consegui aplicar tudo. Eu ganhei destaque? Não. Eu ganhei promoção? Não. Sabe o que eu virei? Eu virei aquela pessoa que fazia mentoria para pessoas que eu olhava e eu não queria me espelhar. Mas os gestores falavam assim, como ele tem muito conhecimento, treina outras pessoas. Quem que eu treinava? Pessoas com baixa performance, pessoas que às vezes estavam perdidas, pessoas que queriam ser recuperadas para não serem demitidas. E eu indiretamente fiquei nessa ambiência. E eu continuava tentando. Próximo slide. Aqui eu vou compartilhar uma coisa com vocês que ela é forte. E é para ser forte. Não vai dar tudo certo. A gestão da fé não vai executar para você. E a vida, por mais que você possa fazer tudo certo, ela vai ter efeitos colaterais. Nós não controlamos todas as variáveis da vida, do mundo, e, cara, graças a Deus que não. Eu sofri efeito colateral. Então, anos atrás, quase 10 anos atrás, quase uma década passada, eu sofri um layoff. Crise do petróleo. Trabalhava na indústria do petróleo e sofri um layoff. Eu me recoloquei ganhando 50% do que eu ganhava. Já tinha meu filho mais velho. E meu orçamento ficou. Cara, qualquer marolinha aqui me afogava. E era ruim. Às vezes ficava esperando o 13º e bônus para fazer alguma coisa. E além disso, quando eu me recoloquei, eu fazia atividades muito próximas de quando eu era estagiário.
a minha frustração ela era enorme. E, cara, não era falta de vontade, eu fazia, executava. Eu cheguei a mudar o local que eu almoçava, porque eu sabia que o diretor gostava de almoçar ali para a gente tentar ter mais contato, para eu ser mais visto, para ser mais lembrado. Eu investi 4 anos em uma possível promessa de promoção escrita na areia da praia, onde vinha onda, levava, voltava. Eu tinha dúvidas que eram muito humanas. O tempo todo eu pensava, cara, eu já investi esse tempo aqui na empresa. Eu devo continuar ou devo sair? E eu não sabia responder aquela pergunta. Teve um momento, cara, que abriu uma porta de criar uma área nova e o meu nome estava na cadeira e só tinha um nome. Pensei comigo, cara, é agora. Sabe quando você se enche de energia, você fica cheio de esperança, bota o peito pra frente, estuda e fala assim, cara, agora vai. Era o meu momento. E eu tava tentando fazer de tudo que é possível para acontecer. E eu lembro até hoje, o dia. Tive uma conversa com o meu gestor, e gestor direto. E nessa conversa ele tinha uma visão completamente da área do que eu tinha. E ele tava meio que bloqueando os meus contatos direto com o diretor. E com isso os assuntos não avançavam. Aí teve um dia que eu tentei acelerar. E aí ele foi mais direto e enfático comigo. Cara, desculpa, não é assim, não vai acontecer dessa forma. Aquele dia eu chorei. E foi a única vez que eu chorei por causa do trabalho. Eu lembro até que minha esposa estava perto de mim. Ela veio, me deu um cafuné, me deixou ali os meus 5 minutos e as lágrimas escorriam. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu nunca mais quero viver a vida que eu estava vivendo profissionalmente. Próximo slide. Chega uma hora que, cara, você tentou fazer de uma forma, você tentou fazer de outra forma e não funcionou, você tem que pivotar. Pessoal, travou aqui para mim no força de vontade, tá? Pode ir pro próximo slide. Quando você precisa fazer isso, você precisa pivotar. É preciso você mudar a forma que você quer fazer. A nossa vida profissional é como um elevador. Tem hora que você vai querer subir. E quando você começar a subir, algumas pessoas vão ficar pelos andares. E outras vão entrar e querer subir com você. E tá tudo bem. Lembrem que eu comecei a palestra com vocês falando que vocês pegaram papel e uma caneta. Alguns de vocês decidiram entrar no elevador. E pegaram esse papel e essa caneta e tomaram uma decisão, cara, de acreditar. Criar aquela linha, botar a sacada de um lado, sacada de outro. Outros, cara, acharam balela pegar esse papel e a caneta. Decidiram apenas assistir o elevador subindo. Talvez vão preferir subir pela escada, onde vai gastar mais tempo e mais esforço. Deixa eu contar uma coisa que eu aprendi. Hoje eu faço diversas mentorias. Todas elas eu poderia ter o resultado sozinho do que eu tive. Só que num tempo muito maior e com investimento meu de energia muito maior. Isso é um feedback para vocês? É. Se você está negociando com você mesmo, pegar um papel e uma caneta, cara, não é comigo essa negociação. Quais outras coisas importantes na sua vida você está negociando? Dentro da empresa é a mesma coisa. Profissionais que levam a empresa até 10 milhões de faturamento não são profissionais que vão levar até 100 milhões. Ou profissionais de até 1 bilhão. Quem te trouxe daqui não vai te levar daqui para frente. Mas para isso acontecer, tem um passo que ele é o mais importante de todos. Que sem esse passo, você pode estar indo na direção errada. Clareza
Divisão. É isso. Bobo. Assim? Pode passar o próximo slide, esqueci de falar aqui, pessoal. Escreve, gente, no chat, sim ou não. Você tem clareza de visão dos seus próximos 20 anos? Só um sim ou não. Cara, eu tenho. Eu quero estar aqui com minha esposa, ó, beijinho Emilianço. Cara, na Itália, meus 60 anos, barba branca, falando o mais importante é o próximo passo. Tomando um gelato, andando com ela de mão dada, sem estar em cadeira de roda. Talvez aqui seja a parte mais importante e também ela mais difícil, porque aqui é você olhar para dentro de você. É você com você mesmo. Não tem frameworkzinho, não tem roadmap, não tem inteligência artificial. Alguns aqui estão respondendo sim. Cara, parabéns para vocês. Outros estão respondendo não. Gente, para quem respondeu não, então deu ruim. Então deu muito ruim. E você não vai conseguir tirar essa clareza de visão aqui nessa palestra comigo. É você com você mesmo, se concentrar, papel e caneta, que alguns quiseram fazer, outros não. Olhar para dentro de você, cara, aprender a tua alma e a forma que funcione com você. Cara, fone com música, silêncio absoluto, cara, o que fizer sentido. E aqui eu queria fazer um exercício rápido com vocês, porque muitas pessoas acham que tem clareza de visão, mas elas não têm. Próximo slide. Quando a gente está pensando qual o seu objetivo aqui no evento, escreva inclusive isso aqui no chat, qual é o seu objetivo aqui no evento? Algumas pessoas vão responder, cara, assistir conteúdo, fazer network, estar atualizado com o mercado. Gente, é sobre clareza de visão. Atue como uma pessoa que estava trabalhando com Discovery. Seja você GP, agilista, de novo, o meu nome é menos importante. Chama do que você quiser chamar. Mas cara, qual conteúdo você quer assistir? Assistir conteúdo é genérico. Serve para qualquer coisa na vida. A gente está vivendo um período do generalista em excesso. Informações rasas. Cara, eu trabalho hoje com PMO, quero saber como estrutura um PMO do zero. Porra, bacana. Eu vou assistir a palestra de fulano, fulano, fulano e fulano. Porra, legal. Terminou a palestra, eu vou conectar com fulano, fulano e fulano. Vou mandar mensagens para ele que eu gostei da palestra dele, que eu tive anotação. Porra, vou tentar marcar e bater um papo com o cara. Cara, show. Agora, se alguém fala assim, eu quero aprender conteúdo que está conectando no mercado. Cara, gente, não funciona assim. É importante que você precisa ter uma clareza das coisas. Próximo slide. E por causa disso, eu criei um método com 5 pilares para que você consiga evoluir na sua carreira como gerente de projetos de tecnologia. E aqui está uma metáfora da transformação de uma borboleta. E não sei se vocês sabem, se você tentar rasgar o casulo onde está se transformando a lagarta em borboleta, você mata a borboleta. Porque ela só consegue sair dali quando ela tem força suficiente para voar. Então as asas precisam estar fortes para ela sozinha conseguir fazer isso. E é aqui que acontece a transformação. Próximo slide. Um dos pilares que a gente vai falar dentro da minha mentoria, dos pilares para a aceleração da carreira, é sobre mentalidade e protagonismo de crescimento. Você quer ser promovido. Cara, uhul! Mas você age ainda como se esperasse pedir permissão para crescer. Você está abraçando a árvore achando que vai ser promovido. Cara, não funciona assim, gente. Quem é gestor formal, liderança de equipe de pessoas, tem aqui um interruptor que ele liga na nossa cabeça quando a gente vira gestor. Quando nós viramos gestor, a empresa, indiretamente, ela também investe na gente. Investe em feedbacks, investe em treinamentos, que, cara, às vezes a pessoa que é, abre aspas, não gestor, não tem, às vezes, essa informação. E é normal que isso aconteça, porque a empresa quer capacitar cada vez mais o seu corpo de liderança. E vocês precisam ter essa mentalidade de crescimento. E, principalmente, protagonismo. Gente, protagonismo é você se posicionar. Próximo slide.
Quando a gente fala de protagonismos, é mostrar os nossos resultados. Não é para ser arrogante. Aqui eu quero falar, cara, resultados, eles falam por nós. Eu não preciso explicar. Aqui, lembra que no começo eu falei que ia dar um recorte de palestrantes? Isso aqui são palestras nos últimos 4 meses. Aliás, tem uma que é um pouquinho mais aqui. Eu preciso explicar para alguém que eu faço palestra em eventos diversos? Tá aqui. Ele é muito simples de fazer. Os resultados, eles falam por nós. Quais são os resultados que você está fazendo hoje na sua empresa que fala por você? Alguns vão falar assim, pô, eu tenho isso aqui. Outros não vão nem saber. Se você não sabe os seus resultados, por que você acha que o seu gestor vai lembrar que tem milhares de outros problemas dos seus resultados? Próximo slide. E eu quero deixar um exercício aqui para vocês. Não vai dar tempo para fazer nessa palestra. Mas lembra que eu comentei aqui para vocês colocarem a URL no YouTube? Eu acho que vocês devem ter algum bloqueio no YouTube que eu não consegui ver URLs aqui no chat, de vez em quando eu olho aqui para a direita. Mas vocês vão, entre vocês, escolher pessoas que estão participando do evento e se conectar com ela. Pode ser pelo LinkedIn, pode ser pelo Instagram, mas tem que ser uma pessoa nova que você não conheça. Você vai se apresentar para ela. Olá, eu sou fulano. Você vai falar qual é o seu próximo passo de carreira e qual é o seu maior desafio para hoje. E vocês vão, entre vocês, cara, vão agendar uma daily. Como assim uma daily? 15 minutos. Para vocês trocarem entre vocês, cara, o próximo passo de vocês. E aí, vocês conseguem, cara, ter uma coisa nova. Cara, isso não depende de nada, não depende de mim, não depende da arte, não depende do gestor de vocês. Depende de vocês com vocês mesmos. Todos aqui estão assistindo para fazer isso. Próximo slide. E isso é importante porque é como que você se posiciona para o próximo passo que você quer ser. Eu vou falar uma coisa para vocês que às vezes me deixa um pouco triste, mas é a realidade. Quando eu estava no evento da semana passada, tinham pessoas que estavam em recolocação e faz parte da vida. Algumas pessoas vieram conversar comigo para me pedir ajuda de trabalho, de movimentação. E eu fazia 2 perguntas abertas. A primeira é, o que você está buscando hoje? Metade das pessoas falavam que eu estou buscando várias coisas. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Lembra que eu falei sobre clareza de visão? Cara, se você quer ser Scrum Master, diga Scrum Master. Se você quer ser gerente de projetos, gerente de projetos. Quer ser... Cara, seja. Mas não fica sendo qualquer coisa. Qualquer coisa, cara, é como se você tivesse um problema no joelho e você vai no clínico médico. Não faz sentido nenhum e todo mundo sabe disso. O segundo problema, que a segunda pergunta foi, tá bom, vamos supor que a pessoa queria ser gerente de projetos, tá bom? Tá bom, você quer ser gerente de projetos. No que você é muito boa? Metade das informações vieram. Eu sou muito comprometida, muito dedicada. Eu ouço isso em todas as entrevistas. Eu não quero contratar alguém por dedicação, eu quero por resultado. E não se trata de ser a melhor pessoa. Esses dias eu contratei, uma pessoa que eu selecionei 5 currículos para entrevistar. Na análise do papel, do texto, ela era a minha 5ª opção. Mas ela foi contratada. Porque ela tinha 2 coisas que eram diferenciais do que eu precisava, necessidade de trabalho, que era saber métricas ágeis de bem. E a segunda foi a única que tinha clareza de visão. Eu quero ser isso. Assim, pô, essa pessoa aqui tem fome. E, gente, quem quer não é o melhor preparado. Quem vence não é o melhor preparado. É quem quer. Então, eu queria passar para vocês, próximo slide, um framework muito simples que eu aprendi com o meu mentor, Vitor Damasio. Eu ajudo A a fazer B sem que aconteça C através de D. Então, eu vou pegar o meu exemplo aqui de mentor. Eu poderia fazer a mesma coisa para palestra, a mesma coisa para delivery manager. Eu escolhi apenas de mentor, tá bom? Eu ajudo gerente de projetos de tecnologia
a fazer aceleramento de carreiras sem que eles corram sem direção através de quê? Um método exclusivo. Por que isso é importante? Próximo slide. Quando a gente olha isso, essa foto aqui ela é conhecida, cara, é o caos. Como é que você vai saber isso tudo de informação? Ah, eu prefiro Agile, eu prefiro Scrum, eu prefiro Kanban, eu prefiro Safe, eu prefiro PMBOK. Gente, dane-se o que você prefere. Um executivo, um gestor, cara, ele não quer saber se você está fazendo da forma A ou da forma B, ele quer resultado. Eu não estou defendendo para ser Warhorse, não é sobre isso, gente. Mas o que eu vivi nas minhas experiências, que você não precisa dessa caixa de ferramenta completa com 50 coisas. Você precisa ali de 4 ou 5 ferramentas que você saiba usar bem feito. E aqui está o diferencial. Poucas, mas com profundidade. Próximo slide, por favor. Aqui é um case que eu vivenciei numa grande empresa. Eu não era a pessoa que sabia fazer essa leitura desse gráfico. Eu não era a pessoa que sabia melhor métricas ágeis. Eu não vou explicar esse gráfico todo, porque acho que não é o foco tanto do evento, mas eu queria falar que eu fui a pessoa que, cara, com as informações eu criei um case. Eu fui para executivos e eu falei sobre isso de uma forma executiva. Eu não fui para executivo porque o CFD, porque o cycle time, porque o throughput, porque o gargalo. Não. A conversa com o executivo foi: o que importa para você? A gente tinha um problema aqui de refinamento de quebra de usuário que impactava em maior tempo de desenvolvimento. Resolvemos esse problema aqui. Percebemos que tem um backlog que estava muito grande, que não fazia sentido mais, que virou, cara, uma colcha de retalho. Agora a gente fez melhorias de padronização e história de usuário. Eu lembro até hoje, a gestora virou para mim, executiva, e perguntou: qual é a nota que você dá no delivery hoje? Eu falei assim, nota 8. Ela: como é que a gente atinge o 9? Aí eu falei assim, não acho que essa é a pergunta certa. Ela regalou o olho e falou assim, qual é a pergunta certa? Eu falei assim, eu não sei se a gente está fazendo agora as coisas certas. Eu acho que uma nota 8 está uma nota boa. Eu focaria nas perguntas certas. Por causa disso, disso e disso. Ela atrasou meia hora a próxima reunião dela para ficar mais comigo, para me ouvir. E eu falei tudo o que eu achava. No final da conversa, ela falou: você tem carta branca minha para entrar em qualquer reunião. Se alguém não te deixar, te embarrear porque era terceiro, fala comigo que eu vou te botar dentro dessas reuniões. E vai me dando atualizações que você for fazendo. Vire referência da área. É simples. Próximo slide. Muitas vezes, quando a gente está olhando um contexto, a gente vê uma imagem como essa e fala assim, cara, o que pode dar errado aqui? E aproveita e escreve aí no chat. Cara, tem tudo para dar errado. Um problema ou outro aqui pode acontecer. 2. Ou escrevam 3. Fala assim, cara, o cara deve fazer isso todo dia, não vai dar nenhum problema. 1, 2 ou 3. Quando a gente olha isso no nosso dia a dia, a gente sabe que vai dar ruim. A gente espera que vai dar ruim. E a gente não fala nada. E quando nós não falamos nada, a gente tira a informação principal do tomador de decisão, que é o quê? Tomar decisão. Próximo slide. Algumas dicas que eu queria compartilhar com vocês quando a gente está falando agora de soft skills é que é muito importante que, cara, algumas coisas te ajudam muito nisso. E te ajudam muito a você ter retroalimentação. Não é que você vai começar falando como Obama. Gente, o Obama é um cara que é uma referência em oratória. Você pode até não gostar dele, tá tudo bem. Mas não tem como você não gostar do resultado da oratória dele. Então, algumas dicas que eu vou passar para vocês aqui agora, próximo slide, são: façam as cerimônias, façam as cadências. Se você está em cerimônias ágeis, faça cerimônias ágeis. Se você não está, crie cerimônias. Mas é importante para quê? Cara, você mensurar o que está acontecendo, o que está dando certo e errado. A linguagem, ela é muito importante. Cara, não tenta falar com uma pessoa de uma outra área partindo da premissa que o cara sabe tudo da sua área, porque você não sabe tudo da área dela. A retroalimentação, ela é muito importante. E as cerimônias te ajudam a ter retroalimentação. Cara, peçam feedbacks de pessoas que não são da sua área. E aí, cara, vai no cafezinho. Pô, mas eu tô online. Cara, marca uma reunião.
Cara, o que você está achando? O que eu posso melhorar? E, gente, não esqueçam, toda reunião tem um próximo passo. Pode parecer meio óbvio, mas toda reunião que eu fecho, eu faço uma revisão perguntando, gente, só para reforçar aqui os próximos passos. Quem aqui não trabalha com pessoas que são confusas às vezes? E não é uma vontade da pessoa, é uma característica humana. E eu faço o próximo passo para eu garantir que eu, inclusive, estou entendendo. Próximo slide. Feedbacks. Bem, por que fazemos feedbacks? Gente, sem feedback a gente não cresce. Isso aqui é muito importante. E muitos de vocês querem ter feedbacks. E quantos de vocês estão pedindo feedbacks? Meu gestor não dá. Cara, você já pediu? Pediu realmente de coração e ficou insistindo nisso? Insistindo de boa, tá? Não é aquele insistindo mala, não. Cara, vai para outras pessoas. Muda o ambiente. Algumas dicas, gente. Primeiro, para feedbacks. Um deles é, cara, mentalidade de crescimento. É importante que a gente tenha uma mentalidade de crescimento quando a gente está ouvindo feedbacks. Pessoal, não passou o slide aqui, tá? Se vocês puderem mudar. Então, quando eu falo de mentalidade de crescimento, cara, primeiro, ouça realmente o que a pessoa está falando. Ah, mas eu não concordo. Não importa. Ouça. E trata de forma leve. Tem gente que entra no feedback e fica assim. Você acha que o gestor vai gostar de ficar olhando a pessoa que fala assim? Ou senão ela já fecha o corpo, né? E fica. Gente, é para ser leve. Agradeça. Mostre que você entendeu. Se não entendeu, cara, pergunte. Não precisa ficar entrando no detalhe, mesmo se você não tem entendido nada. E principalmente, transforme em ação. Eu vou passar rápido os próximos slides aqui, que eu acho que o tempo aqui eu vou tentar entregar aqui na hora que perdi uns 5 minutos ali no começo. Próximo slide. Depois de acertar e errar muito, correr sem parar e perceber tudo que eu contei no começo para vocês, eu percebi, na verdade, que faltava uma estrutura, um caminho de alguém te ensina. Então eu percebi, próximo slide, os 5 pilares que fazem um gerente de projeto ser um gerente de projeto outstanding, acima da média. Então eu fui compartilhando esses pilares com vocês aqui. Então a gente falou sobre mentalidade de crescimento, posicionamento estratégico para liderança, hard soft skills de comunicação para liderança, feedback magnético e plano de carreira. Já estamos entrando aqui na reta final da apresentação, vocês vão receber depois esse material aqui. Eu percebi também, próximo slide, que existe uma certa correlação entre o triângulo de talentos do PMI e o que a gente faz aqui hoje, onde a gente está buscando aceleração de carreira. Próximo slide. E quando a gente está falando desse triângulo de talento, todos esses pilares que eu chamei aqui, que eu batizei pelos nomes, eles têm os 3 pilares do triângulo de talento. Mas eu percebi que em alguns momentos da vida a gente está focado mais em outros itens do que esse. Então, quando a gente tenta parar e entender, cara, no começo da nossa carreira a gente está focado muito mais em métodos e frameworks. Só que muitas pessoas não resolveram o básico bem feito disso. E depois que a gente entende isso, a gente começa a tentar ser lideranças. E quando a gente tem liderança, a gente tem os métodos ali, boas práticas, apoiados naquilo e com outras visões, que faz a gente garantir que mesmo que o projeto esteja dando tudo errado, você consiga ter bons feedbacks, porque você fez tudo o que você tinha que fazer. E quando a gente está olhando o último, que é o Outstanding, e pode pular o slide, é esse que eu comentei com vocês aqui, essa palestra, onde vocês conseguem fazer isso tudo e compartilhar com as informações. Próximo slide. Aqui eu vou deixar o QR Code, onde vocês podem aqui se cadastrar e baixar um dos e-books aqui que eu tenho, compartilho com vocês. E eu queria agradecer aqui, antes do penúltimo slide, a Arte novamente, o Guilherme. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do que eu quis compartilhar aqui com vocês. Espero principalmente que vocês apliquem o que a gente está falando aqui. Os meus contatos nas redes sociais são todos Luiz Eduardo Labriola, então quem quiser aqui me levar para a empresa de vocês, bater um papo no futuro sobre mentoria, estou à disposição para conversar com vocês. Eu queria aproveitar que você já passasse para o nosso próximo slide. E vocês lembram daquele número 3? Seu sonho
pode parecer simples. Se você está sonhando pequeno, tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Aquele 3%, alguns de vocês vão estar fazendo parte deles. A maioria não. Você está uma ideia, um risco, uma decisão de tomar a decisão da sua vida para ser totalmente diferente. Próximo slide. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer enorme aqui compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham realmente gostado e aproveitem que essa palestra aqui é um brinde aqui de parceria junto com a arte. Não sei se tem perguntas, se dá tempo. Infelizmente, a gente não vai conseguir entrar nas perguntinhas, mas a gente já mandou o teu link aqui no chat também para o pessoal conectar ali nas redes sociais, te acompanhar. A interação aqui no chat foi tremenda, um chacoalhão o teu conteúdo, o pessoal gostou demais. E agradeço mais uma vez, Labriola, por estar com a gente, abrindo aí nosso terceiro dia com esse conteúdo fantástico. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima. Obrigada, pessoal.